Cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com doença inflamatória intestinal. A doença está em ascensão e afetando principalmente jovens em idade ativa. Neste mês temos a campanha Maio Roxo para alertar a população sobre as doenças inflamatórias intestinais. Começa agora o Papo Médico. Para falar com a gente sobre doenças inflamatórias intestinais, recebemos aqui o Dr. Flávio Vecchi. Ele é médico formado em 2002, residência médica em clínica médica e em gastroenterologia, hepatologista, membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia e médico cooperado da Unimed Anápolis desde 2016. Dr. Flávio Vecchi, bem-vindo novamente aqui no Papo Médico. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Doutor, vamos saber então o que são as doenças inflamatórias intestinais. As doenças intestinais inflamatórias, elas abrangem dois grupos de doenças graves que inflamam tanto a parte do trato, de todo o trato digestório, podendo pegar todo o trato da boca até o ânus. Então a gente tem dois grupos de doenças, a retocolite ulcerativa, que ela acomete basicamente o intestino grosso, e a doença de Crohn, que ela pega da boca até o ânus, e elas causam graves inflamações no trato digestório e podem provocar complicações importantes. E quais são as diferenças entre essas duas doenças? Como que a gente sabe quando é uma e quando é a outra? A retocolite ulcerativa, ela acomete basicamente o intestino grosso. Então ela normalmente pega de forma contínua toda a parte do intestino grosso e ela leva a quadros de problemas do intestino grosso, basicamente, que seriam a diarreia e o sangramento. Pode cursar com cólicas também e fortes dores abdominais. Já a doença de Crohn, ela é uma doença inflamatória um pouquinho mais grave e ela pega da boca até o ânus. Então a gente pode ter a doença de Crohn afetando estômago, intestino delgado, intestino grosso, tá? Essa é a diferença básica entre essas duas afecções. No caso da doença de Crohn, como ela afeta várias partes do corpo, a gente pode dizer que são estágios ou não? É aleatório aonde ela vai atingir no organismo? A doença de Crohn, o local onde ela mais acomete é na região do intestino delgado chamado de íleo e o iniciozinho do intestino grosso chamado de seco, ou então na região perianal, ao redor do ânus. A doença de Crohn, ela também pode pegar o estômago, boca e outras partes do sistema digestório. E o que causa essas doenças inflamatórias intestinais? Tanto a doença de Crohn como a retocolite ulcerativa, elas têm características de doenças autoimunes. Então é uma série de fatores, alguns fatores genéticos, alguns fatores ambientais, alguns fatores também de alimentação e alguns fatores relacionados com a nossa flora intestinal. Quando o senhor fala em flora intestinal, qual que é a relação da flora intestinal com as doenças inflamatórias intestinais? A doença inflamatória intestinal, ela tem características de autoimunidade. Então é como se o nosso organismo fizesse um anticorpo, digamos assim, e esse anticorpo lesasse o nosso intestino. Isso leva a um processo de uma inflamação crônica, seja do intestino grosso, no caso da retocolite ulcerativa, como em qualquer parte do trato digestório na doença de Crohn. Às vezes, um gatilho para a doença, ele pode ser genético, como dito anteriormente, pode ser também ambiental. Então, a alteração da flora intestinal, ela pode ser esse gatilho. Então, uma alteração da flora intestinal pode, sim, desencadear o início da doença intestinal inflamatória. E quais são os sinais, os sintomas dessas doenças inflamatórias intestinais? É bom a gente atentar para o seguinte: a retocolite ulcerativa, por ela pegar basicamente o intestino grosso, ela vai ter dois grupos de sinais importantes: diarreia com sangramento. Esses pacientes costumam ter também dor, mas basicamente eles vão se apresentar ao gastroenterologista com sintomas diarreicos seguidos de uma diarreia profusa. Já a doença de Crohn, como ela pode pegar qualquer parte do trato digestório, ela apresenta-se normalmente com um quadro de dor abdominal de forte intensidade. Pelo fato da retocolite apresentar diarreia com sangue, ela acaba sendo um pouquinho mais fácil fazer o diagnóstico. Já a doença de Crohn, como o principal sintoma é a dor, às vezes o diagnóstico ele tem que ser mais delicado, a gente tem que pensar um pouquinho mais no diagnóstico para poder chegar no diagnóstico correto dessa afecção. Já que o senhor está falando em diagnóstico, como é feito o diagnóstico das doenças? Normalmente esses pacientes vão chegar para o gastroenterologista com sinais e sintomas do trato digestório. Dor abdominal,
diarreia, sangue. Normalmente o diagnóstico ele é feito através de exames laboratoriais, exames de fezes e a realização de uma colonoscopia. Normalmente com a presença de sintomas, mais os exames laboratoriais e a colonoscopia, a gente consegue fechar bem o diagnóstico e iniciar o tratamento da doença. No caso da doença de Crohn, quando atinge a parte superior do aparelho digestório, aí é outro exame para fazer esse diagnóstico? Como a colonoscopia, ela basicamente vai ver todo o intestino grosso e uma pequena parte do intestino delgado, a doença de Crohn, às vezes, ela pega exclusivamente algumas partes do intestino delgado, onde a colonoscopia não alcança. Então, dessa forma, a gente tem como fazer o diagnóstico através de outros exames. Por exemplo, ressonância magnética, a tomografia. Então, hoje em dia, a gente tem como avaliar o intestino delgado através de tomografia ou ressonância e uma endoscopia um pouco diferenciada. Essa endoscopia, o aparelho é um pouquinho mais longo, um pouquinho diferente, que a gente chama de enteroscopia. E ela consegue alcançar a parte do intestino delgado, onde a gente quer avaliar a presença ou não da doença de Crohn. Uma outra forma que você pode fazer para avaliar a doença de Crohn de delgado é o que a gente chama de cápsula endoscópica. É uma cápsula bem pequenininha, né? Onde a gente engole essa cápsula e ela vai batendo foto de todo o nosso trato digestório. Com essas fotos a gente consegue analisar e chegar ao diagnóstico da doença sem precisar fazer o exame invasivo. Como é feito o tratamento das doenças inflamatórias intestinais? O tratamento inicial, normalmente, ele é um tratamento medicamentoso. Então, existem medicamentos para tratar as doenças intestinais inflamatórias, desde medicamentos simples, que são medicamentos orais, e existem medicamentos mais avançados, digamos assim, que eles são medicamentos injetáveis. São os chamados imunobiológicos. Então, hoje em dia, as doenças intestinais inflamatórias têm uma grande gama de medicamentos que podem ser utilizados para tratamento. Desde medicamentos como corticoides, né, a corticoterapia, os aminosalicilatos, que são medicamentos de uso oral, que a gente consegue desinflamar o intestino, até drogas mais avançadas, que são drogas injetáveis, onde a gente aplica ou por via venosa ou por via subcutânea e a gente consegue um bom controle da doença. Essas drogas mais avançadas, normalmente elas são deixadas para doentes ou casos um pouquinho mais graves. E as drogas mais simples, por via oral, são naqueles que têm doenças mais leves. É importante ressaltar que a retocolite ulcerativa, normalmente ela tem um controle mais fácil, a gente consegue tratar melhor essa doença com os medicamentos orais. Já a doença de Crohn, quando ela é mais avançada ou mais grave, ela tem um bom tratamento e uma boa eficácia os medicamentos de uso injetável. Esses medicamentos normalmente são administrados de forma contínua. A gente faz o tratamento de fase aguda, que a gente tira o paciente da crise, depois a gente faz o tratamento de manutenção, que é impedir com que a doença volte e atinja o trato digestório novamente desses pacientes. O senhor falou aí pra gente, durante essa resposta do tratamento, em controle da doença. Não tem cura? A gente fala hoje em dia na doença intestinal inflamatória como se ela fosse uma doença crônica. Por exemplo, uma hipertensão arterial, um diabetes. Então são doenças que a gente não vai curar uma hipertensão arterial, a gente não vai curar um diabetes. Mas quando a gente faz a dieta adequada, atividade física e usa os medicamentos de forma correta, a gente consegue deixar o paciente em remissão de doença. Ou seja, ele não vai apresentar sinais e sintomas da afecção que causou o problema do trato digestório. Então quando a gente fala assim, não é uma doença que tem cura, é uma doença que tem tratamento, né? Assim como várias doenças crônicas, e o tratamento a gente consegue atingir bons resultados. Doutor, tem um grupo de risco específico para essa doença? A doença intestinal inflamatória, ela tem o que a gente chama de distribuição bimodal. Essa distribuição bimodal é o seguinte, ela pode atingir pacientes jovens, normalmente durante a adolescência ou início da idade adulta jovem. Depois ela não tem uma incidência durante a idade adulta, e após os 50, próximo dos 60 anos, ela volta a incidir. Então, normalmente ela é uma doença que a gente chama de distribuição bimodal. Ela pode pegar pacientes jovens, tá? Depois ela não atinge adultos e depois quando a gente chega próximo à terceira idade, ela volta a incidir. Então, paciente com dor, diarreia com sangue nessas faixas etárias, isso chama a atenção do gastroenterologista e a gente pensa de forma mais pormenorizada no diagnóstico dessas doenças. Considerando essas duas fases, né, essas faixas etárias que o senhor citou aí pra gente,
A gente pode dizer que quem tem a doença na primeira fase, aí, os mais jovens, depois, quando adulto, é possível que tenha a doença novamente? Ou são independentes? Na verdade, a doença ela se inicia ou na fase jovem ou em fase próximo aos 60 anos. Então, quando a doença ela se inicia na fase de adulto jovem, esse paciente vai ter a doença por toda a vida dele. A gente vai pegar esse paciente, normalmente a gente vai fazer a terapêutica de fase aguda, tirar o paciente da crise e a gente vai conseguir 3 coisinhas com ele: a melhora clínica, a melhora laboratorial e a cicatrização das lesões. Esse paciente vai então entrar em remissão, que a gente fala, e a gente vai fazer a manutenção. Esse paciente vai continuar assintomático durante uma boa parte da vida, mas a doença não vai abandoná-lo, ele vai continuar sendo portador dessa doença. A outra faixa etária, então assim, o paciente nunca teve nada, digamos assim, mas quando chega próximo da idade, próximo aos 55, 60 anos, a doença volta a incidir. Então, às vezes, o paciente nunca teve nada durante a vida dele, mas próximo aos 60 anos começa a apresentar dor abdominal, diarreia, sangramento. A doença apareceu nessa faixa etária e a gente vai atuar da mesma forma. Entra com os medicamentos, trata, tira o paciente da crise, depois a gente faz o tratamento dito de manutenção. Nós temos aqui a participação do público do Papo Médico. A pergunta é: a inflamação no intestino pode virar câncer? Então, essa inflamação, os pacientes que têm doença inflamatória intestinal, eles têm um risco maior de desenvolver câncer de intestino. Normalmente, os pacientes com retocolite ulcerativa, que afeta o intestino grosso, após 8 anos de doença, a gente fica bem atento com a questão do câncer. Então, a gente normalmente acompanha esses pacientes com colonoscopia, com exames seriados, porque as duas doenças aumentam, sim, o risco de câncer do trato digestório. E como prevenir as doenças inflamatórias intestinais? A doença intestinal inflamatória pode ser prevenida com boas práticas, digamos assim. Então, uma atividade física regular, a ingesta de líquidos, a alimentação saudável, evitar alimentos industrializados, sempre ter se você tiver uma vida saudável, obviamente isso diminui o risco de doenças inflamatórias. Vale ressaltar só o seguinte: uma grande característica das doenças intestinais inflamatórias é o fator genético. Então, uma vez que você tenha algum familiar que tenha uma doença intestinal inflamatória, você deve se atentar e procurar um gastroenterologista, talvez para fazer um acompanhamento, tá? Basicamente ainda, evitar o uso de álcool é importante, cuidado com cigarro e produtos industrializados. E uma última pergunta aqui, doutor. Tem algum exame preventivo das doenças inflamatórias intestinais? A doença intestinal inflamatória, normalmente ela vai apresentar sintomas, o que vai levar o paciente para o gastroenterologista. Quando o indivíduo tiver algum parente, principalmente de primeiro grau, que tem uma doença intestinal inflamatória tipo retocolite ou doença de Crohn, esse paciente pode procurar um gastroenterologista e fazer o exame fecal, que a gente chama de calprotectina. Esse exame ele é capaz de detectar sinais inflamatórios no trato gastrointestinal. Caso esse exame seja negativo, não haverá necessidade de nenhuma investigação maior. Caso o paciente tenha parente de primeiro grau e apresente sintomas tipo cólica, diarreia com sangue, vale a pena você fazer uma colonoscopia como forma de rastreamento. Você vai fazer assim o diagnóstico precoce, tratar a doença antes que ela traga sintomas de maior gravidade. Dr. Flávio Vecchi, muito obrigada por sua participação aqui novamente no Papo Médico. Eu que agradeço, muito obrigado. Esse foi o Papo Médico de hoje. Informações importantes sobre saúde com médicos especialistas no assunto, você vê aqui. Acompanhe nas redes sociais da Unimed Anápolis. Muito obrigada e até o próximo Papo Médico.